Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prezado Zero. O episódio de hoje é muito especial porque, eu sou fãzaço da TM, que é a nossa convidada. Eu assisti o No Limite inteiro, até tava comentando aqui com ela antes. Eu e minha mãe, a gente assistiu tudo e a gente ficou bolado com algumas coisas que foram acontecendo. Tipo, parece que a gente tá dentro do programa, muito louco. Antes de eu passar para ela se apresentar, óbvio, tudo aquilo que vocês já sabem, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos que vocês sabem que gostam do tema, deixa aquele like. E também queria falar do nosso parceiro Red Bull, que está aqui com a gente, trazendo essa dose extra de energia para a gente continuar com o projeto. Eu já estou aqui com o meu Tropical, eu sou apaixonado. Se vocês estiverem precisando de uma dose extra também, Claro, só de ia energia, já falar sabe, né? que É só você mandar aquele esqueceu de Red mandar seu Bullzão. Red Bull pra mim, tá? Eu tô aqui Tieme, com água. muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Se você pudesse apresentar um pouquinho para a galera, Brincadeira. contar um Mas pouco então, sobre gente, tudo você. bom? Eu sou a Tieme, ex-participante do programa No Limite, Meu, que aconteceu agora esse ano. perdão. Foi uma honra ter recebido esse convite. Eu acho que foge até um pouquinho do tema do programa, o que eu gosto, porque eu acho que eu sou muito além de uma ex-participante de um programa de reality show. Embora tenha sido assim, uma participação muito boa, eu tenho. Assim, não tenho o que falar do programa, na verdade, foi um aprendizado muito grande. Mas falar um pouquinho da minha área de atuação, que é farmácia, acho que vai ser muito importante também, porque muitas pessoas também não sabem, eu sou farmacêutica. E foi, assim, uma carreira e foram anos de estudos, então acho que vai ser importante a gente ter esse bate-papo. Então, tenho 30 anos, me formei em farmácia, já tenho bons anos. Boa. E moro em São Paulo. Hoje eu estou em Goiânia, justamente por conta do trabalho. E eu acho que é isso, uma apresentação rápida. E aí, tô aí para tirar várias dúvidas. A galera que quer fazer farmácia, a galera que tem dúvida em qual área seguir na área farmacêutica, porque não é só drogaria. Eu acho que é importante deixar isso bem claro também, porque era uma dúvida que eu tinha antes de entrar na graduação. Show. Justamente o convite veio e até tava comentando com você mesmo que eu fiquei muito surpreso que ela respondeu muito rápido, galera, quando eu mandei pra ela. Porque eu vi que você tinha postado uma foto falando sobre a indústria farmacêutica, né, que você tava trabalhando, e era realmente um dos vídeos que eu tava procurando. Eu tenho uma amiga minha que tá se formando agora em farmácia na Unicamp, e eu demorei muito para conseguir marcar uma data com ela. Ela, inclusive, era para estar aqui com a gente, mas por conta de agenda não deu para conciliar. E, da hora, acho, até pegando já um gancho, Sim. como que foi sair do programa e retomar, né, conciliar com a tua vida profissional? Porque você comentou que você já tem aí alguns bons anos de carreira, né, Sim, estudou é pra caramba, engraçado, né? e, tipo, como que tá sendo hoje conciliar essa fama, né, Sim, se sim. podemos dizer Quando assim, você falou que já eu me tá propus a parada entrar na no rua e tudo programa, eu mais, sabia que as coisas depois, o pós-programa seria assim, uma tipo, pra manter o turbulência, foco seria um também, né? caos. Eu fiquei com um pouco de medo de não poder voltar para minha área de atuação, na área industrial. Mas, em contrapartida, eu também queria ter essa mudança. Porque, assim, dentro da indústria farmacêutica, que é a minha área de atuação, existem N possibilidades. Então, assim, eu sempre trabalhei no desenvolvimento analítico, que é uma área muito grande dentro de uma indústria. É uma área muito visada, para quem conhece a área farmacêutica dentro de uma indústria farmacêutica, mas existem a área farmacotécnica, a área de regulatórios, a área de marketing, comercial. Então, eu nunca tive a oportunidade de conhecer as outras áreas, justamente porque eu estava numa zona de conforto. Iniciei meu estágio dentro do analítico, né? Então, quando eu aceitei entrar no reality show, sabendo que eu tinha que pedir minhas contas, que literalmente eu pedi minhas contas do meu antigo trabalho, eu já atuava há 6 anos, aí larguei mão de tudo e fui para o programa, fiquei 2 meses fora, mas é um mercado muito aquecido. Então, assim, eu Caraca. amo o que eu faço, amo uma área farmacêutica, amo indústria, e eu sabia, eu estava com esse receio de voltar e não ter oportunidade, mas ao mesmo tempo estava confortável porque eu sei que tem muita oportunidade dentro do mercado farmacêutico. E embora seja uma área muito grande, muito ampla, as pessoas se conhecem muito. Então, assim, São Paulo é um polo industrial gigantesco. Então, tem N indústrias farmacêuticas. Então, eu atuei hoje em 3 indústrias farmacêuticas relativamente grandes, uma multinacional e 2 nacionais, e tem muito contato, né? Então, assim, quando eu saí do programa, meu antigo chefe, ele perguntou se eu tinha vontade de voltar.
Então, já tinha uma possibilidade de voltar para a mesma área, para o mesmo setor, para a mesma empresa, mas eu não quis justamente porque eu aceitei um desafio de sair. E já que eu saí, por que não recomeçar em uma outra área que eu já tinha curiosidade? Então, fiquei quase 2 meses mesmo sem trabalhar na minha área. Trabalhei só com a área Uhum. ligada a marketing, ligado ao comercial mesmo, usando a minha imagem do programa, que também surgem ainda hoje vários trabalhos, porque eu acabei pegando uma assessoria, porque eu, de fato, sou zero conhecimento para essa área. Ainda tô assim, tem dias que eu não posto nada, eu fico, meu Deus, tô perdendo. Caramba, eu não sei como as pessoas conseguem. E, de fato, precisa de uma assessoria muito boa, porque sozinho você não consegue desenvolver nada. Dá muito E aí, trabalho, né? quando eu voltei, e aí surgiram essas propostas de trabalho fora do mercado farmacêutico. Meu antigo chefe procurou, meus outros chefes das outras empresas me procuraram. LinkedIn estava super aquecido. Então, assim, eu vi que o mercado farmacêutico ainda está muito aquecido e nunca está em baixa. Eu falei, vou aproveitar, porque eu também estava em dúvida no que eu queria seguir, eu queria voltar a estudar outras áreas. Uhum. Então, tive uma oportunidade recente, tem 2 semanas que eu voltei para o mercado, de fato, para a minha área, mas para a área de marketing comercial. Então, assim, tá muito novo, tudo muito recente. Eu voltei a estudar, agora estou estudando marketing farmacêutico, que é uma área Caraca, pouquinho. muito diferente para mim, nunca trabalhei com comercial, não dessa forma. Uhum. Mas estou gostando. É uma área assim que talvez muitos farmacêuticos que não são de indústrias não conhecem, mas que é uma área muito atuante também. E hoje eu trabalho com uma instituição de pós-graduação e cursos para a área farmacêutica e a gente também tem um laboratório analítico. Então eu consigo trazer a minha experiência analítica que eu já tinha e tentar estudar um pouquinho e trazer isso para o comercial. Então é uma junção do que eu não sei e do que eu já sei. Então acho que está casando bem legal agora. Mas é tudo muito novo. Então, assim, estou me descobrindo também. E é um pouco. Uhum. Mas, Ajuda. desculpa. O fato de você estar aí com um Também, perfil também. bombando Pensando nessa área, e também te ajuda justamente nessa quando parte eu comercial, fiz o imagino. processo seletivo para essa Por isso que área, você tenha e aí por isso que você descobri, está eu vi, explorando a é área comercial, é tímido, isso? né? Tá com o Instagram bombando. Então, Tá. acaba sendo também uma ferramenta de trabalho. Não só pessoal, mas com certeza. Então, dá para aproveitar, sim, esse pós-programa, essa visibilidade que o Instagram deu. Uhum. É, É uma ainda não carta na sei manga, mexer né? em todas as ferramentas, mas as pessoas estão me ajudando, eu também busco estudar bastante. Então, acho que, assim, nunca é tarde para a gente mudar de área. Eu tenho 30 anos, estava morrendo de medo, me achando super velha para fazer essa mudança, mas, cara, não é. Acho que, independente se você tem 20, 30, 40, enfim, você tem essa possibilidade de trocar e você quer trocar, por que não, né? Então acho que tudo dá. Sim, sim. Ô, Tchê, e como que foi, tipo, lá no comecinho pra você decidir que você queria farmácia? Como que foi essa escolha? Você tinha alguém na família? Você, putz, deu aquela... Assim, eu tenho 26, imagino então, tipo, quando eu tava escolhendo, eu olhei muito o Guia do Estudante. Não sei Eu se saí do quando ensino você médio, eu tava acho que é prestando uma vestibular, se pergunta você bem tinha, importante tinha o assim, Guia do na Estudante minha também. carreira. Foi por Porque eu ali? saí do Como que ensino você médio com chegou a vontade, no eu quero curso? ser alguém. Eu preciso estudar. Meus pais não fizeram nenhuma graduação. Então, assim, a cobrança em casa já era muito grande. Eu tenho mais 2 irmãos. Minha irmã era mais velha, já tinha se formado, ela é psicóloga. E ela sempre incentivava, meus pais sempre me cobraram muito, cobraram todos os filhos, na verdade, Uhum. para estudar e ter uma profissão. Então, eu amava biologia na escola, no colégio. Então, a primeira graduação que eu fiz foi biologia. Mas dentro da biologia eu descobri a química. E assim, foi uma coisa puxando a outra. E aí eu pensei, poxa, e acabei estagiando, dando aula para a Uhum. prefeitura da cidade que eu morava. Ainda em biologia, dava aula de ciências naturais para a galerinha de primeiro a quinto ano.
Mas não gostei, eu vi que eu não tinha muita vocação para dar aula. Acabei saindo da graduação de biologia, fiz técnico em química primeiro, e aí com isso foi um aprendizado, porque assim, eu acho que eu estava com tanta vontade, foi uma volta. Eu pensei, cara, hoje eu penso, se eu tivesse a cabeça de hoje, na época eu faria diferente com Caraca, certeza. que Acho que eu não volta. estaria assim com essa pressa toda de, eu preciso me formar. Eu acho que é importante a gente entender quais as áreas a gente realmente quer. O que a gente realmente se identifica, acho que a gente não precisa ter essa pressa toda, sabe? Então, eu vejo hoje meus primos com a mesma idade que eu tinha, com essa mesma vontade de prestar o vestibular logo, passar logo e fazer logo todas as coisas acontecerem. E não precisa ser assim. Eu acho que eu, pelo menos, senti que não perdi tempo, mas eu poderia ter ganhado mais tempo se eu tivesse pensado um pouquinho, respirado um pouquinho antes de ter feito logo a biologia. Mas, enfim, fiz o técnico em química porque me identifiquei muito. Já gostava no colégio, na biologia descobri que realmente eu gostava. E do técnico eu entrei já dentro de uma indústria química. Dentro dessa indústria química, conversei com farmacêuticos que também trabalhavam no laboratório. E aí eu estava finalizando já meu técnico, Uhum. estava com chances de efetivação dentro, só que eu levava 3 horas e meia para chegar até o meu estágio. O estágio foi na Procter na época, era massa, assim, o melhor lugar para se trabalhar na vida. Eu amei. Mas era assim, muito contramão, eu tava ali Nossa. ia fazer 20 anos ainda. E aí, eu levava mais tempo de viagem do que tempo de estágio. Era uma loucura. Então, assim, a minha vida, Era 3 pra ir, 3 pra sim, voltar? sim. Mas eu ia felizaça da vida, porque Caraca, era um lugar que eu queria muito trabalhar. caraca. E conheci pessoas incríveis, Nossa, me que apaixonei pelo loucura. corporativo, me apaixonei por laboratório. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. E aí, por influência dos farmacêuticos, dos químicos, sabia que eu queria trabalhar em laboratório químico. E aí eu descobri que tinha laboratório farmacêutico que era muito maior e era muito melhor do que a própria indústria química. Eu falei, vou prestar para farmácia. E aí prestei, passei, entrei e desde essa época do estágio em química eu nunca mais saí de um laboratório, Uhum. nunca mais saí de indústria. Então acho que eu nem sei trabalhar com outra coisa. Não, eu terminei o técnico, terminei. E aí do técnico eu fui Caraca. para farmácia. Mas você, Aí você saiu no meio do foram técnico? 4 anos de Desculpa. farmácia, Ah, você terminou, tá. mas sempre sabendo o que eu queria. Então, só que o bizarro, porque eu tive que sair do meu emprego do técnico em química, não aceitei ficar, porque para mim ia ficar muito longe, eu já estava ficando muito cansada. E acabei trabalhando, eu tive a experiência de trabalhar como, não farmacêutica ainda, porque eu não era formada, mas era assistente da farmácia central de um Uhum. hospital. Então, tive essa experiência também. É, e foi uma experiência muito boa, mas assim, eu sabia que eu tinha que trabalhar, eu estava trabalhando porque eu precisava cumprir os horários de estágio que tinha na época da Responsabilidade. faculdade, mas sempre focadíssima em entrar em indústria de novo. Então foi até um período muito legal da minha vida, porque as indústrias não estavam me chamando, eu ficava indignada. Eu liguei uma vez para uma indústria, Uhum. liguei para o RH e expliquei minha situação, a minha vontade de entrar nessa indústria específica que eu queria muito, que era uma indústria farmacêutica, a primeira multinacional assim, que era perto de casa. E aí eu falei, não, eu vou entrar nessa indústria. E aí eu ligava no RH de semana em semana, perguntando se tinha vaga para estágio, falando do meu currículo, falando da minha vontade, até acho que eu venci pela canseira mesmo. E eles falaram, não, beleza, semana que vem vai abrir o processo seletivo. E aí eles me chamaram. E eu assim, nossa, fui com muita vontade. E deu certo. Aí eu entrei, aí de lá eu fiquei 3 anos, fui efetivada. Aí, só que assim, um grande problema que eu vi em um mercado multinacional foi que as coisas são muito travadas. Então, para crescer dentro desse laboratório estava um pouco difícil. Eu acabei buscando uma nacional até para sentir como seria, porque era uma pegada muito mais puxada, muito mais dinâmica. E me chamaram e eu acabei migrando para o nacional. E fiquei mais 2 anos.
Sim, e depois fui chamada para uma outra que era um pouco mais longe da minha casa, que eu Uhum. morava em Mogi das Cruzes. Fui para uma outra indústria Saquei. farmacêutica, de lá fiquei mais 2 anos, e aí entrei no programa. E aí agora estou em Otário. Caraca. E uma, uma dúvida que eu tava até dando uma pesquisada antes pra entender um pouco mais, né, sobre o universo da farmácia. E, por favor, me corrija se eu estiver falando groselha, tá? Mas é uma mistura muito boa entre biologia e química, né? Porque, querendo ou não, imagino eu que a química você tá estudando ali só, tipo, não só, mas as reações Uhum. químicas, os elementos, etc. Tudo ali. Só que na farmácia você pega toda essa parte e vê como ela é aplicada, talvez, num organismo. Né? Então você tem que ter essa base da biologia. Foi. Te Eu ajudou falo que as muito, coisas porque, meu, você aconteceram na passou minha vida como pela tinha que biologia, aí acontecer, você passou pelo porque técnico em se não química, fosse o e aí técnico depois em você foi pro química, eu pacotão que junta os provavelmente dois e fala tomaria assim, várias meu, bombas na graduação. O técnico me deu uma boa base. Biologia já gostava também, envolvia muita química, então, assim, parece foram 3 peças de um quebra-cabeça que juntando deu uma coisa, assim, muito boa. Me ajudaram bastante para minha formação. E até hoje, na verdade, né, a gente usa muito química, pelo menos na minha área analítica, a gente usa química quase 100%. E na graduação, a biologia ajudava muito, porque a gente tem que entender toda a fisiologia do corpo humano, até para entender qual é a rota sintética do medicamento. Então, tudo é correlacionado, então nada foi perdido. Eles estão muito ligados mesmo nessas 3 áreas, né? meu, esse negócio da rota que você falou é um negócio que eu sempre fiquei, tipo, como que o Tandrilax que eu tô tomando sabe que ele tem que agir ali no meu joelho? Eu tenho um problema no joelho, eu Isso operei não algumas é vezes, publicidade. e o meu médico sempre me recomendou, ah, não, toma Tandrilax, e tipo, isso sempre, né? Galera, não tô recomendando remédio, tá? Não façam, não é nenhuma orientação. Não, é tipo, Sim, não, enfim. Mas eu sempre fiquei não, tipo, pode falar, pode caraca, falar. velho, não faz sentido nenhum como eles sabem que eles têm que, tipo, o remédio tem que atuar ali. Aí desculpa, falei. Não, é que, tipo, eu já ia meio que puxar um gancho, porque como que é a divisão das matérias, né? Não sei, Então, não precisa claramente, né? na Já tem um verdade, tempo aí eu que falo você que tá eu formada, fui uma pessoa mas o que que muito vocês voltada para o estudam ao analítico. Então, longo para mim, do curso? a área de fisiologia, a área de microbiologia, clínica, bioquímica, química orgânica, são áreas que se falam muito dentro da graduação, mas eu focava sempre na área instrumental analítica. Então, assim, a separação é que eu, de fato, acho que fazem 10 anos que eu me formei, quase. Hoje eu acredito que muita coisa mudou, eu acho que a grade está muito diferente, é uma área que vive se atualizando, então acho que eu preciso até fazer uma atualização muito rápida da farmácia no geral, mas que eu me lembro na faculdade era separado em química, química 1, química 2, química analítica, fisiologia, biologia 1, então até física tinha. Então, assim, tinha área muito humana, mas tinha uma área muito exata também. Então, acho que a separação, ela se dava dessa forma, na verdade. Os primeiros semestres eram as partes mais orgânicas, aí, segundo os outros, sei lá, no meio do curso, voltava mais para a área, pelo menos na minha época, voltava mais para a área analítica, e depois a área mais prática mesmo. Pegava tudo isso e colocava numa área clínica. A gente tinha muitos casos clínicos. Não sei como está funcionando isso hoje, mas acredito que não fuja tanto dessa, dessa estrutura. Mas olha, é até engraçado você me falar do Tandrilax, porque quando eu me formei, eu lembro que na época eu namorava, Uhum. aí, nossa, era bizarro, que eu ia na casa da família dele, aí a vozinha dele, ela tinha vários problemas de saúde, tomava vários medicamentos,
E, meu, eu nunca fui da área, assim, eu nunca entendi muito bem a rota de medicamento. Não é minha área. E as pessoas acham que eu sei tudo sobre o medicamento. E ela falava, Steve, vem cá que eu tô tomando X remédio. Dá uma lida aqui, como que isso funciona? Eu assim, meu Deus, vou passar muita vergonha. Aí eu pegava o Google escondido, botava lá, Bula Med, e aí e lia rapidamente, falava, olha, Batian, é assim, assim, assado, né? Tipo, mas agora você me falando do Tandrilax, eu torcendo, não me pergunta a rota, não me pergunta a rota. Não, não, capaz. Sim. Vou colocar em saia justa, assim. Eu tenho, na verdade, tipo, até uma dúvida que eu tinha, e você comentou que você fez técnico em química. E a dúvida que surgiu é, qual que é a diferença, por exemplo, na prática, entre a pessoa que se forma, né, que faz a graduação em farmácia, para o técnico de farmácia? No mercado de trabalho, Sim. tem alguma O restrição, técnico ou em até, tipo, química, na ele te forma dá uma como, carteirinha sei lá, que você o que consegue aprende, trabalhar, né? Qual que você é a consegue diferença? E o porquê fazer atuar um ou como um outro? técnico em química. Ou técnico em química. O auxiliar em farmácia, o técnico, nem sei se existe técnico em farmácia, mas sei que existe auxiliar em farmacêutico. São os cursos rápidos, assim, sabe? Só que eles não te dão essa liberdade, não te dão essa, como fala, essa licença de trabalho, na verdade. Igual a gente tem eu tenho o CRF, que é o Conselho Regional de Farmacêutico, o CRQ tem o Conselho Regional de Química, o técnico tem essa carteirinha, o técnico farmacêutico ou o auxiliar farmacêutico não tem. Então, ele não é reconhecido. Não sendo reconhecido, o mercado meio que restringe esse profissional. Ele perde muito para um químico, muito para um técnico químico. Então, se ele for concorrer a alguma vaga e o farmacêutico e químico, eu falo, na minha área, são, assim, concorrentes diretas. Então, para uma vaga, se eu sou farmacêutica e tem um cara químico, a gente vai concorrer de igual para igual, mesmo sendo uma indústria farmacêutica. Então, essa é a grande diferença se você faz um Uhum. técnico e se faz uma graduação em farmácia. Agora, o técnico químico, ele vai te abrir portas. Por exemplo, se eu sou no meu caso, principalmente, minha intenção era entrar numa indústria, o técnico me ajudou muito porque me fez com que eu tivesse essa primeira experiência com uma indústria química, essa primeira experiência dentro de um laboratório. É muito difícil, embora assim, eu acho isso muito ruim para as indústrias, na verdade, exigirem que você tenha experiência para contratar um analista júnior. Cara, um analista júnior muitas das vezes não teve nenhuma experiência, mas ele exige que você tenha uma experiência, um primeiro contato com o laboratório. Entendo porque é muito complexo até você entender como funciona um laboratório, a rotina de um laboratório, até para você decorar nomes de vidrarias, as análises básicas. Não é uma coisa muito fácil. Realmente você precisa de uma experiência. Então, o técnico ele te abre portas para que você tenha esse primeiro contato. É um caminho muito mais fácil do que se você fizer se você fizer só a graduação e tentar essa primeira experiência só com a sua graduação. Então, o técnico ele me ajudou bastante nisso, que eu queria entrar numa indústria, ele me ajudou por isso. E claro que na graduação ajuda Uhum. porque ele te dá a base, por exemplo, da química, ele me deu muita base para fazer a graduação, que são matérias muito mais puxadas. Ele já entende que você tem a base muito sólida. Então, o técnico me deu essa base também. Entendi. Assim, Sim, de uma forma sim. talvez resumida, se eu entendi certo, o técnico ele te ajuda a abrir Com abrir a certeza. primeira porta de uma forma bem prática mesmo. Só que para você conseguir dar Sim. passos maiores dentro da carreira, você precisa ter uma graduação, né? Até Justamente por causa dentro mesmo, das quando eu barreiras entrei de na indústria, mesmo certificados, de estagiária, autorização mesmo para eles trabalhar com. tinham essa cobrança Tá, muito grande, assim, da interessante. formação, e já perguntavam, olha, você vai fazer pós-graduação, você tem alguma intenção de fazer uma especialização? Eles te dão muito incentivo. Então, tem muitas empresas que acabam pagando sua pós-graduação, incentivam a você estudar outras línguas, incentivam a fazer vários cursos de especialização.
Então, assim, Uhum. é uma área que eles realmente querem que você se dedique aos estudos, porque os profissionais ali, eles precisam estudar constantemente. Então, assim, é uma área que você entra e todo ano você precisa de uma atualização diferente, porque ela muda muito. A gente trabalha muito com a Anvisa. Então, a Anvisa, ela lança várias RDCs anualmente, elas mandam vários tipos de atualizações, então você precisa acompanhar. E para você acompanhar, você precisa estudar. Ô Tchê, você falou da Anvisa, era até um ponto que eu tava conversando com um amigo meu antes, e justamente, né, tá fazendo o dever de casa de coisas pra perguntar, e aí ele falou assim, meu, pergunta da Anvisa, porque, tipo, às vezes dá a impressão de que a Anvisa mais atrapalha do que ajuda, mas eu sei que não é isso, tá? Mas, tipo, como que é essa relação com a Anvisa? Porque, tipo, por exemplo, eu sei que nos Estados Unidos eles têm uma política meio diferente. Você pode lançar medicamento e se Uhum, alguém, uhum, sei lá, der problema com alguém, a pessoa vem e reclama, aí a pessoa que lançou esse medicamento se ferra. No Brasil, primeiro você precisa dar sim. licença, provar que não vai ferrar ninguém, e aí depois você lança. Então, tipo, como que é essa relação É bem no delicado. Eu dia a acho que, dia mesmo, assim, né? eu Porque, acho que até meu, é importante mesmo que a Anvisa é muito fique no delicado, pé das né? indústrias, É justamente para a gente não medicamento. lançar nenhum produto irresponsável, né? A gente trabalha com vidas, a gente trabalha com a saúde da população. Então, assim, eu trabalhei muitos anos numa indústria farmacêutica de oncologia. A gente desenvolve medicamento para câncer, são medicamentos de alto custo e que envolve, Uhum, é uma área muito delicada da saúde. Então, assim, se a gente desenvolve esse medicamento, a gente precisa estar 100% seguro de que aquilo não vai fazer mal. uhum, Porque são vários pontos. Por exemplo, eu fazia métodos que identificava se aquele produto em determinado período ia acontecer algum tipo de degradação e se essa degradação geraria algum elemento tóxico para o corpo do paciente. Então, assim, imagina que esse meu estudo eu faço de qualquer jeito, ou burlo alguma regra, passo para a Anvisa passa despercebido, pô, chegou lá no paciente, que é o nosso cliente final. Daqui um ano, ou pode não ter eficácia e o cara toma um placebo e não deu diferença nenhuma no tratamento, ou desenvolve algum outro tipo de doença muito mais sério, ou gera alguma complicação no tratamento dele. Então, a Anvisa ela entra justamente para assegurar de que aquele medicamento é eficaz, é seguro, que vai uhum. tratar bem do paciente, porque o foco principal de indústria e Anvisa é o paciente, que é o nosso cliente final. Tem assim, uma relação, tem que ter uma relação muito boa, né? Porque eles estão ali, é como se fosse nosso pai e nossa mãe. Tá falando as coisas pode ser chato, Uhum. pode, mas é muito necessário. Claro que tem muitas pessoas, hoje não mais, mas antigamente a gente tinha muitas reclamações da galera da Anvisa porque eram pessoas que não tinham muito conhecimento na prática dentro de uma indústria. Hoje tem uma galera muito assim atuante em indústria que trabalha dentro da Anvisa. Então eles sabem nossa rotina, sabem como funcionam todos os processos. Que também, para quem não conhece dentro da indústria farmacêutica como funciona o fluxo, o processo, é muito complexo. Parece que realmente você só vai lá, faz o medicamento, analisa, liberou. Mas é muito mais do que isso. Então, assim, é algo que é demorado, é algo que acaba sendo chato. Então, assim, a gente às vezes quer lançar um produto novo, demora-se anos. E aí, quando a gente consegue lançar, a Anvisa barra. E aí fica aquela, poxa, mas por que você barrou? E aí a gente leva vários questionamentos. Aí eles respondem a gente, mas no geral é uma relação boa. Assim, eu nunca tive nenhum problema, a gente conversa, a gente acaba conversando bastante, tem um contato muito próximo com a galera da Anvisa, justamente porque a gente precisa ter esse contato próximo. Uhum. E todas as vezes que eles lançam novas legislações, aí abrem perguntas e respostas, é onde a gente aproveita, porque ali a gente tem que tirar todas as dúvidas para não ter erro, para não ter que voltar nenhum dossiê, para não ter que voltar nenhum medicamento, ou para não tirar nenhum medicamento nosso que já está em prateleira. Mas, assim, no geral, é totalmente necessário. Acaba sendo uma burocracia necessária, né?
Uhum. E, assim, meio que fazendo um resumo, olhando, tipo, um pouco pra trás do seu contato com farmácia, quais Uhum. foram, tipo, as suas surpresas? Porque, meu, você passou por biologia, passou por química, imagino que você criou uma expectativa, né? Realmente é farmácia que eu quero. Mas, tipo, Na teve verdade, eu alguma acho que surpresa? Meu, é como eu muito falei pra você, incrível eu essa sempre área fui aqui. só de Ou, uma tipo, alguma parte do decepção? laboratório. Ah, nem era tudo Eu isso. entrei Teve algo assim? com o foco, objetivo de ser do desenvolvimento analítico. Consegui nunca mais sair. Acho que a minha expectativa maior é Uhum. o que eu estou vivendo hoje, que assim é conhecer outra área, entender, assim, porque eu era do analítico, mas tinha contato com regulatórios, tinha contato com farmacotécnico, tinha contato Tá. com a parte comercial, mas não entendia de fato o que eles faziam, sabia muito por cima. Mas eu acho que tudo que eu esperava, eu de fato vi que era aquilo mesmo, sempre gostei muito, e todos os medicamentos que a gente analisava acabava sendo um pouquinho só diferente da outra, mas a rotina era igual, e talvez aí veio a necessidade de tentar algo diferente, porque eu acho que eu, pelo menos, sou assim, eu não gosto de nada que leve à monotonia. Rotina é preciso, mas não precisa ser uma rotina monótona. Então, eu gosto de rotina. Então, só que eu vi que caiu na monotonia. Tipo, não tinha mais o que saber. Na verdade, sempre tem. Só que eu queria algo Uhum. muito diferente. E aí, agora, no marketing e no comercial, eu, assim, parece que abriram vários outros leques de possibilidades no mundo farmacêutico. E é o que eu mais gosto na farmácia, é isso. Você tem muitas opções. E isso falando só de indústria, viu? Porque dá para você atuar em N áreas, assim, o mercado é muito amplo para quem é farmacêutico. E eu vi até essa semana, eu achei super legal. Não sei se você viu também, o Clube do Flamengo contrataram o primeiro farmacêutico, assim, para um clube de futebol, que até então não existia. Então, até em clube de futebol, você é corintiano, então eu posso. Olha, eu não quero falar muito do Flamengo, tá? Desculpa. Porque eu sou corintiano, eu tô um pouco decepcionado. Sim, eu vi, me mandaram, Eu, na nesse verdade, momento, porque tô um eu sou uma pessoa pouco, muito sei lá, ligada a vamos falar esporte, eu de amo. hipismo. Então falaram, Brincadeira. nossa, Mas não, Thierry, não tinha visto olha essa só, notícia. agora tem farmacêutico em clube de futebol. Eu falei, olha, poderia ser eu. Quem sabe um dia Uhum. sou oportunidade a tudo, né? Mas você é flamenguista, é isso? Ah, tá. Não, a gente não precisa falar sobre isso. É o próximo tópico, brincadeira. Lá no começo você falou que, tipo, não necessariamente trabalha em farmácia, né? E ao mesmo tempo você falou aqui que é, tipo, muito amplo. Se, eu dei uma pesquisada antes, eu vi que realmente é muita coisa, mas, tipo, de O pior é cabeça, que, assim, o que você lembra? Quais são as áreas, tipo, eu mais falo diferentes que drogaria porque eu tem, acho que é uma área que além de está ficar muito colocando mais crédito no aberta e tem celular? muito mais Tô brincando. oportunidade para quem é recém-formado e não tem outra experiência. Então, é um mercado que abraça o recém-formado. Então, por isso que muitas das pessoas que acabam saindo da graduação, elas acabam entrando em drogaria quando não tem alguma outra experiência ou quando ainda está em dúvida do que seguir. Eu trabalhei em drogaria, mas não era farmacêutica na época, eu era só atendente. E eu via que era uma rotina, assim, bem puxada, mas eu achava injusto porque na época o piso salarial de um farmacêutico de drogaria era muito mais baixo do que um piso de um outro, qualquer outra área de farmacêutica. Mas o farmacêutico pode atuar em pesquisa clínica, pode atuar em hospitais, pode atuar na própria Anvisa, pode atuar, sei lá, indústrias e todas as áreas de uma indústria química, farmacêutica, alimentícia, cosmética. Ela pode concorrer também junto com a área biomédica, na área estética, agora em esporte, em clube de futebol. Então, assim, eu acho que tem muitas possibilidades. Se você me fala uma área, sei lá, deve ter até em construção civil, deve ter farmacêutico lá. Caraca, muita coisa. Brincadeira, mas é uma área
área muito ampla e se você for pesquisar, você se surpreende. O farmacêutico não fica desempregado. E, Sim, você pode ser. Uhum. mas, e por exemplo, pra veterinária, tipo, dá também? É o mesmo curso que faz? Porque, tipo, veterinária é uma coisa que pra mim às vezes não entra muito, né? Tipo, sei Sim. lá, a galera estuda tudo de uma forma muito ampla, todos os animais uma só. Mas, por exemplo, se tratando de remédio, meu, a gente tá falando de Mas organismos, existe tipo, sim, não tem necessariamente vai farmacêutico ser a que atua mesma em doença, mas, clínica tipo, às vezes os veterinária, princípios ativos, etc., tipo, é o que tem cura de manipulação tudo, né? para medicamentos só para pet. Tem uma amiga minha que ela trabalha numa farmácia de manipulação só para animais de estimação. Então, assim, é um mercado, não é tão novo, mas é um mercado que também não é tão conhecido. Mas, sim, ele pode trabalhar e Que pode massa. concorrer à vaga com veterinário, por exemplo. Então, é uma área que você tem muitas possibilidades. Claro que, dependendo, você sai farmacêutico generalizado, né? Então, você pode se especializar numa área, Caramba. por exemplo, eu me especializei em validação e desenvolvimento analítico porque era a minha área. Então, se você trabalha, por exemplo, no marketing, no comercial, você vai se especializar naquela área. Se você trabalha com animais ou pets, você vai se especializar nessa área. E existe especializações para farmacêutico para todas essas áreas também. Então, acho que assim como qualquer outra profissão. Não, não chega a ser residência. Residência talvez não, mas tem, tem. Tem residência, eu vi até, É tipo eu acho que residência para ou não? farmacêutico Não chega a hospitalar ser mesmo também. existe residência. Mas tem No residência? Albert, eu acho que até eles fazem, Tá. mas tem sim. Caraca. Então, E aquele mito de que o pessoal. Mito não, né? Aquele olha, eu, boato eu, de que o eu, pessoal da farmácia é tudo doidão. Doidão no sentido de saber manipular umas não, e coisas é aí. bizarro. Ai, meu Deus, saudade. Não sei, tipo, durante a Mas a gente faculdade é a meio galera louco é mesmo. meio. E assim, é engraçado, porque eu mesma, na verdade, nunca fiz nada muito mirabolante ou aleatório, assim. Mas tenho vários amigos farmacêuticos na época da faculdade, até depois da faculdade, que assim, conseguem fazer várias manipulações bizarras. Eu lembro até, a farmácia é engraçado que o público feminino é muito maior que o masculino. E aí eu lembro que no último ano da minha graduação entrou um cara muito doido. Ele estava fazendo adaptação de matérias. E aí Uhum. ele levou uns bolinhos e tal, todos batizados. E aí nossa, foi um caos esse dia. Enfim, acho que nem sei se deveria falar isso agora. Mas a gente tem essa fama e de fato tem as pessoas que fazem jus à fama. Então é isso, somos um pouco aleatórios. É. Tem. Ah, mas isso tem em todas as áreas também, né? É, tio, uma dúvida que eu tenho, tipo. Porque, por exemplo, de certa forma, a farmácia, né? Quando você tá na ponta ali conversando com o consumidor final, né? No caso, o paciente, você tem uma zona que entra, Uhum. talvez, não num conflito de interesses, mas, tipo, as duas áreas se conversam, né? Você tem uma interface entre médicos e farmacêuticos. Como que funciona essa, tipo. Qual que é o limite entre um e outro? Porque o médico, às vezes, ele tá receitando um negócio ali. Tem caso, eu não tô generalizando de forma nenhuma, tá, pessoal? Mas, tipo, tem casos em que o médico, pô, ele recebe, às vezes, de uma indústria farmacêutica pra ele sempre receitar tais medicamentos, porque o cara ganha com isso. É, e também, às vezes, o farmacêutico tá o dia inteiro ali vendo tudo que tá surgindo, ele tem uma noção, às vezes, do que ajuda ou não, tipo, enfim. Bom, Como que como eu funciona já trabalhei em hospital, essa, deu para essa, sentir um pouquinho de essa perto como que é a negociação, vai, relação de certa forma, médico-farmacêutico. tipo, Claro que, assim como qualquer outra área, existe, na verdade, precisa existir em primeiro lugar respeito. Então, assim, e a gente está ali para
um bem maior que é a saúde do paciente. Então, não tem que ter espaço para disputa, não tem que ter espaço para dizer se eu sei mais ou se ele sabe mais ou menos. Então, assim, eu acredito que é uma junção de conhecimento. O médico, ele tem a autoridade para receitar. O farmacêutico tem o conhecimento geral do medicamento e a interação medicamentosa que aquilo vai ter e no tipo de tratamento que o paciente tem. Então, acredito que é uma decisão em conjunto, é uma área que tem que ser multidisciplinar e eu acho que travou nossa gravação. Voltou. Ai. Mas será que deu para tudo? Vamos seguir. Eu acho Deu? Ai, que beleza. tava travado, mas voltou. Mas deu para Se você ouvir. estiver me Tá ouvindo, tudo. boa. E é isso, assim, Vamos eu seguir, então. lembro que a gente Não, deu. trabalhava, pelo menos no hospital que eu Eu trabalhei, tava a o gente vídeo trabalhava travado, muito em mas conjunto. Não pode só seguir. farmacêutico médico, mas como enfermeiro, auxiliar de Deu sim. enfermagem. Então, era uma equipe multidisciplinar mesmo. Então, o que o farmacêutico sabia, passava para o médico sempre ligava para a nossa central, perguntava. A gente queria saber o que ele tinha receitado, o que ele tinha prescrito para o paciente, o que ele tinha feito de tratamento. A gente tinha que entender, né, qual medicamento ele estava usando. O enfermeiro que estava ali em contato direto também com o paciente para ver se estava tendo algum tipo de reação, se estava funcionando ou não aquela estratégia de tratamento. Então, essa relação médico-farmacêutico, enfermeiro, tem que estar muito bem alinhada, tem que estar em sintonia. Porque não adianta eu querer passar por cima do médico, o médico querer passar por cima do farmacêutico. Acho que um é um complemento do outro. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, esse discernimento e o respeito, né? É isso. Uhum. Com certeza. Não, massa. Acho super importante, tipo, realmente, porque. E foi o que você comentou, não fica só entre o farmacêutico e o médico, né? Você tem De outras profissionais. N profissões ali, a enfermagem, às vezes a nutricionista ou a Não, só psicóloga, tem tudo, complementei tipo, só, é mas um pode conjunto continuar. de. Tio, eu fiquei com uma dúvida. Oi, desculpa, deu uma cortadinha aqui. O que é? Eu fiquei com uma dúvida que eu acabei deixando passar, mas na questão Muito. das profissões mesmo, não das profissões, das áreas de atuação, é possível empreender, talvez? Porque assim, eu vejo, de certa forma, tipo, por favor, discorra, brincadeira. É porque assim, tipo, o que eu tinha em mente, numa visão totalmente leiga, é que, meu, ou você vai trabalhar num grande laboratório, porque não é simples, né? Tipo, meu, custa muito. Então, desde as licenças, desde linha de produção, os materiais, então você precisa de muita coisa. Imagino que não seja nesse aspecto, não seja simples empreender por questão de custo, mas eu vejo também questão, farmácia de manipulação. Né? Primeiro exemplo que veio na minha mente Todas. quando se fala em No empreender. sentido Mas assim, quais áreas dá para sério. você tipo, seguir uma carreira, Eu às vezes vejo até meus autônoma colegas ou nesse da sentido? faculdade, a galera da própria indústria. Na área da indústria, dá para você empreender. Você pode ser PJ dando consultoria. Por exemplo, eu sou especializada em implementação. Então, eu posso dar consultoria de implementação para outras indústrias. Posso trabalhar, como que fala? Dando cursos mesmo, porque eu vejo isso com o pessoal de indústria que consegue empreender e viver super bem disso. Agora, fugindo um pouco de indústria, você pode abrir sua própria clínica estética, porque a área cosmetologia e estética na farmácia é muito forte. Tenho amigas que têm a própria clínica e, assim, também estão super bem. Você pode, vamos pensar, Caraca. abrir sua própria. Pode ser em conjunto, pode ser só farmacêutico. Você, Na área da estética sendo acaba sendo um trabalho em farmacêutico, conjunto, então, né? especializando em cosmetologia ou estética, você pode fazer até aplicações. Então, assim, é uma área, não Ah, é, caraca. é uma área nova, assim, deve ter uns 2 anos que foi aprovado,
para o farmacêutico ter esse tipo de licença e poder Caramba. atuar de fato nisso. Mas é uma área que vem crescendo muito e é uma área que dá muito dinheiro. E é uma área gostosa de trabalhar, não é ruim, é muito boa. E você pode fazer. Eu posso te aplicar uma Pô, harmonização. Não fazer uma recomendo, harmonização facial ali de boas. mas posso. Até tem um amigo meu que Vou ficar ele estava queixudão. trabalhando comigo já tinha uns 3 anos. E ele estava estudando estética, ele se formou em estética, foram 2 anos de estética. Aí ele abriu a clínica junto com outro amigo dele que também é farmacêutico e estão atuando. Então, tem a própria clínica e fazem as aplicações, fazem tratamento de emagrecimento. O farmacêutico tem total liberdade para atuar nessa área. Uhum. Pode abrir a drogaria, pode abrir a farmácia de manipulação, que também é muito comum, mas demanda muito dinheiro Que também para fera. você ter essa. Que da Para hora, você que da abrir hora. uma empresa dessa, eu acho que mesmo uma drogaria pequena, você tem que ter no mínimo 100 mil para começar. Isso não falando em franquia, tendo a sua própria rede. Tem que ter fluxo de caixa, estoque, tem que ter Nossa. suas licenças, enfim. É uma parte bem Ah, burocrática, estoque, né? mas tá. Caraca. Por que não? Dá pra É uma abrir. área boa. Dá pra fazer uma confeitaria de Italiano. bolo espacial. E. E como que a pandemia, tipo, afetou, impactou a área? Porque, meu, de certa forma, deu um boom de É. pessoas me vacino, não vacino, tem que tomar remédio, tem que não tomar remédio, tem que tomar Uhum. vermífugo, não pode tomar vermífugo e toma aquilo ali. Então, tipo, porque assim, o Brasil já é um negócio louco da galera tudo se automedicar, né? Tipo, você Nossa. entra na farmácia, você compra o que você quiser ali. Mas, tipo, de uma forma geral, não só acho que na drogaria em si, mas na indústria mesmo, Teve. Não quais falo foram nem os divisor de impactos e, águas, tipo, mudou mas muito? Foi, a tipo, indústria pré-pandemia farmacêutica, é uma era ela e, tipo, teve teve um divisor de uma águas visibilidade real, muito assim? grande. O farmacêutico teve uma visibilidade muito grande. Então, assim, a gente fala que até é estranho dizer, mas teve uma pandemia, foram 2 anos, né? E até com todos os estudos de vacina, até todos os testes, até várias notícias de que medicamento X, Y, Z funcionava para o tratamento. Então, assim, a indústria ela deu uma crescente assim, bizarra. Era contratações a rodo. Eu fui contratada, eu mudei de emprego no ápice da pandemia, porque estavam contratando, estavam pagando muito mais. E foi bizarro, assim, é uma área que cresceu muito, ao contrário de algumas áreas, ao contrário de Caraca. algumas profissões, a gente teve uma crescente muito grande, teve uma visibilidade muito grande. Então, assim, para a indústria farmacêutica, para o farmacêutico, tentando ver o lado positivo, tudo isso foi bom. Então, assim, infelizmente, é estranho, é muito contraditório, né? Porque é ruim falar, foi muito bom para o farmacêutico, porque a gente estava vivendo uma pandemia, caramba. Mas pra gente, pro profissional, teve muitas oportunidades, Uhum. ao contrário das outras profissões, que acabaram defasando. Mas pra gente teve um resultado, de certa forma, positivo, assim. Uhum. Acho até, assim, eu entendo a questão, óbvio, é difícil falar em Sim, sim, lado eu senti positivo ou bastante. negativo, mas acho que a galera passou a Não, pode respeitar falar, talvez um pode pouco falar. mais a profissão, porque, tipo, querendo ou Ah, não, não, tem é que aquele eu tava negócio, se você complementando. não é... Oi, desculpa? Não, é que cortou, eu não vi mesmo. É que, tipo, tem aquela coisa, né? Pra geração mais velha, a galera, tipo, meu, se não for médico, engenheiro, advogado, Muito. você não serve. Tipo, querendo ou não, nesses Foi. momentos isso E foi ajuda o que a aconteceu, na valorizar, né? verdade. O Porque, meu, farmacêutico ficava pô, muito à você tá o dia sombra do inteiro ali médico, ficava trabalhando com muito isso, você tem escondido. autoridade, né, pra Não falar sabia sobre o se o que assunto. o farmacêutico fazia direito, a não ser que tivesse numa drogaria.
Então, a gente teve essa visibilidade, teve esse respeito, as pessoas passaram a conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Eu acho que as pessoas se interessaram um pouco mais para conhecer e talvez até estudar a farmácia. Então, assim, para o profissional foi muito bom, até porque a gente ficava realmente muito escondido. Muitas das vezes as pessoas não sabiam o que eu fazia. Então, até a própria família, assim, e esse reconhecimento foi bacana porque as pessoas te parabenizam e agradecem, porque, na verdade, acho que não só o farmacêutico, mas todo o profissional que, de certa forma, ficou envolvido, todo o profissional da saúde que estava envolvido nisso, né? Então, acho que para o profissional da saúde foi um período que teve muita visibilidade, teve muito mais o reconhecimento profissional mesmo, sabe? E eu achei que foi assim, foi importante para a gente também. E de, sei lá, de quebra a gente teve esse reconhecimento até no próprio trabalho. Então, eu senti bastante isso. Foi um período que foi importante. Às vezes a gente precisa passar por essas coisas para a gente ter essa evolução também, né? Que massa. Uhum. Galera, foi mal, eu caí aqui sem querer. É, mas, tio, eu tava só retomando minha pergunta. Um negócio que eu lembrei aqui no meio do assunto, tipo, eu até tenho um pouco de receio, na verdade, de tocar nisso, porque é meio delicado. E eu não tô fazendo juízo de valor nenhum, tá, galera? Eu só quero entender mesmo como que tá funcionando. Mas, tipo, com essa crescente do estilo de vida vegano, tem muito essa. A galera levanta bandeiras, tipo, pô, não faça teste com animais, etc. Como que isso tem impactado as pesquisas? Porque, meu, imagino que já é muito difícil você fazer aprovar um medicamento sem ter noção do que ele vai causar ou não. E, tipo, querendo ou não, o método que é feito hoje em grande escala é passando por outros seres vivos e fazendo isso acontecer e analisando. Como que isso tem acontecido? Olha, aí você entra numa área que eu vou ficar devendo, porque é uma área de pesquisa clínica totalmente diferente do que eu atuo, e Ah, eu, tipo, tá. não sei como que está funcionando isso. Mas eu sei Uhum. que eles estão estudando já várias outras formas, várias outras possibilidades, que realmente você não precise ter esse estudo com animais diretamente. Uhum. Então, não sei ainda como está o andamento, vou ficar devendo isso para você, mas Não, posso ver e tranquilo. depois a gente retoma esse assunto. É Não, uma área capaz, nem totalmente queira. fora da minha área mesmo. Mas eu acho que é importante até tocar nesse assunto, é um assunto delicado, mas a gente sabe da importância aí das pessoas estão aderindo muito a essa onda vegana. Eu entendo a causa e eu acho que é importante a própria indústria e farmacêutica também entender, né? E talvez essa diminuição e tem outros meios da gente fazer esses estudos e casos clínicos. Uhum. Assim como qualquer outra área também estão se adaptando. Então, assim, eu acho que é tudo uma questão de adaptação, de desenvolver outros métodos, e eu acho que é muito possível que um dia a indústria farmacêutica também se torne sei lá, faça um uso, como que eu posso dizer? Faça uma pesquisa mais consciente também, né? Uhum. Embora seja necessário ainda, porque é muito complexo a gente falar, e é realmente muito delicado a gente falar sobre isso, porque a gente quer desenvolver e precisa passar por todas essas etapas para a gente entregar um produto que tenha 100% de eficácia. Então, como que eu vou entregar esse produto com 100% de eficácia se ele não passa por todo o estudo clínico, né? Uhum. Mas eu acredito que em breve as coisas possam mudar. Eu acho que os estudos possam ser um pouco diferentes do que eles realmente são Sim, hoje. sim. Acho que é talvez mais avanço tecnológico mesmo, né? Que, sei lá, num futuro a gente tenha algo diferente. Mudando um pouquinho, vai, já que a gente tá numa onda mais polêmica agora, mas saindo disso, nesse tempo de carreira aí, quais foram as habilidades, assim, eu não gosto muito do termo tipo, soft skills, porque tá no hypado, etc, mas soft skills, mas tipo, quais são essas habilidades e qualidades que você acha que, meu,
é super necessário que um farmacêutico tenha? Independente, às vezes, da área que ele vai, Independente da área. Acho muda que o isso. farmacêutico ele precisa gostar, ele precisa ser curioso. Então, assim, a farmácia, a área farmacêutica, independente da área, ela é uma área que se atualiza assim, todo dia tem uma atualização diferente. Então, o farmacêutico precisa ter essa vontade de ir atrás, de pesquisar e de estar sempre atualizado, independente da área mesmo. A área industrial, para a gente sempre recorria a novos medicamentos, novas tecnologias. A gente ficava muito atento com o que estava acontecendo no mundo lá fora, porque as coisas lá fora acontecem muito mais rápido do que aqui no Brasil, infelizmente, ainda. Uhum. Então, a gente tinha que ter essa noção de, pô, eu preciso me atualizar todos os dias. E qual era mesmo? A gente precisa. Das Olha, habilidades, as soft skills, tipo... as habilidades então eram essas. Você Isso, precisa isso. ser uma pessoa. Ah, e outra coisa muito importante também que eu percebi, eu acho que não só para farmácia, mas até depois do programa, eu senti que a gente precisa muito ter essa noção de que a gente não dá para viver fora da sociedade. Então a gente precisa ter esse senso de empatia, a gente precisa entender que a gente convive com pessoas totalmente diferente da gente, e tá tudo bem, acho que a gente consegue aprender muito mais dessa forma do que se a gente convivesse com pessoas 100% parecidas com a gente. Então, a gente precisa ter essa noção de que a gente convive com pessoas diferentes diariamente e a gente precisa aprender com essas diferenças. Então, acho que é uma das habilidades e qualidades que o farmacêutico e qualquer outro profissional tem que ter também, em qualquer É isso que eu área ia também. falar. Tem que levar pra vida isso, né? Pra vida, pra vida. Ô, Tia, eu tenho duas últimas perguntas pra te fazer, tá? Sim. Uma, eu não vou falar que essa não é tão polêmica, mas eu queria mais entender mesmo, você que vive aí na indústria. Tem aquele negócio que a galera fala que, tipo, meu, a indústria farmacêutica não desenvolve os remédios, a cura, porque é mais fácil ficar vendendo remédio. Isso é baboseira, né? E, de fato, assim, claro que já passou na minha cabeça também, porque eu pelo menos achava que eu conheço uma pontinha do que é uma indústria farmacêutica, eu conheço um Uhum. micro do que é um macro, mas pelo que eu vivi, pelo que eu sei, pelo que a gente já estudou, pelo que eu estudei, a indústria farmacêutica não é esse monstro que as pessoas às vezes criam. A gente está ali realmente para ajudar. Os medicamentos são desenvolvidos para dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas, mas é claro que é o uso racional do medicamento. Não dá para você também sair distribuindo medicamento no outro e dizer que qualquer dor, qualquer coisa que você tenha, um medicamento ou vários medicamentos vão te ajudar. Acho que você precisa também entender o seu corpo, entender o que você está passando. Eu acho que muitas das coisas você consegue resolver de forma naturais, não precisa realmente, de fato, um medicamento sintético para resolver aquela sua questão de saúde. Mas a indústria farmacêutica e medicamentos está aí para ajudar. Eu acredito que a indústria não responde a cura do câncer ou a cura de qualquer outra doença só para lucrar em cima. Claro que existem N indústrias, N pessoas e existem várias áreas que estão ali para ajudar, mas também podem te atrapalhar. Não falo só para farmacêutico, mas para qualquer outra área também. Eu acho que a gente vive num mundo capitalista onde tudo envolve dinheiro, tudo envolve lucro. E, infelizmente, isso também pode ser uma barreira muito grande. Mas eu acredito ainda que a gente está ali para ajudar mais do que para atrapalhar. Eu acho que a gente consegue fazer esse filtro. Nossa, deu uma travadinha agora no final, mas eu voltei. Galera, até desculpa, tá? Vocês que estão assistindo até aqui, se deu qualquer travada, meu perdão. A minha internet realmente hoje tá horrível, Não, porque choveu eu muito aqui. peço porque eu acho que a minha internet não tá legal. Ainda bem que a gente não tá fazendo ao vivo, então. Ô, tio, eu tenho uma última pergunta, até antes de partir pra ela, porque é tipo. É a pergunta super, super trunfo que eu faço aqui geralmente.
Vixe. Tem algum tema que a gente não passou que você acha que seria, pô, super bacana de abordar? Ou algo... ou passamos por tudo? Não sei, eu acho que talvez é uma pergunta que as pessoas às vezes me fazem, que era também de meu interesse quando eu entrei na farmácia, sobre os benefícios, a remuneração, se o farmacêutico é bem remunerado, se ele ganha bem ou não, sabe, que é um investimento, Uhum. porque assim, Pô, acaba super sendo um investimento pertinente. alto e será que eu tenho retorno? Vai depender muito da área que você escolher. Como eu falei, a área mais fácil de entrar hoje é em drogaria, mas paga-se muito mal. Infelizmente, o farmacêutico ainda em drogaria não é tão remunerado e não é tão bem reconhecido. E faz um trabalho maravilhoso. É um trabalho assim que você está diretamente com o paciente, você entende do medicamento. Nossa. Então você faz toda a prescrição, faz todo o trabalho de um doutor, um médico. Mas infelizmente ainda o piso salarial de um farmacêutico em drogaria, para quem começa, não me atualizei ainda, mas está em torno de 3 e pouquinho. Dependendo do estado. Tem estado que paga-se 2.500, o que eu acho um O absurdo. piso ou o teto? O, o piso, Tá, tá. ou teto. Ai, agora não, mas acho que é o piso. Ai, menino, você me confundiu. Não, tipo, meu, eu fico imaginando que deve ser, assim, uma desgraça, porque, tipo, se você já não é bem remunerado, ainda você tá atuando ali meu, na frente, né? Ele é de frente, mas Na linha de frente, imagina, você vê aquele paciente, tipo, que tá num péssimo dia, porque tá com uma puta de uma dor, ainda te trata super mal, e você tem que falar assim, exatamente. cara, E assim, eu acho muito injusto. E engraçado, a Bahia é onde mais paga o farmacêutico, você acredita? Mais que em São que Paulo. Eu massa, não que sabia, da eu hora. achei o máximo. Eu até mudaria para Bahia, que é um lugar maravilhoso. O farmacêutico hospitalar tem, eu não sei mais ou menos o piso, mas eu sei que paga-se um pouco melhor. E de indústria, que é onde eu posso falar com mais, né, propriedade, é uma área que, felizmente, tem crescido muito. E um farmacêutico júnior, por exemplo, na área onde eu atuo, na área de laboratório analítico, tem mais ou menos uma faixa salarial inicial de 4,5 a 5. Aí Caraca. é um salário bom para um farmacêutico Sim, e eu sim, pô. recém-formado. Uhum, E o sênior, se eu não me engano, está em torno de 9 a 10 mil, mas varia muito de indústria para indústria. E eu falando isso em uhum. São Paulo. Agora, a gente tem uma diferença gritante, porque o polo industrial ainda é São Paulo. Rio Ah, de Janeiro, a imagino. gente tem muita indústria farmacêutica, mas lá é muito injusto, o farmacêutico ganha muito menos que em São Paulo. E assim, o custo de vida de lá é muito mais É, alto. Mas, por pô. exemplo, o farmacêutico industrial lá tem o mesmo piso de um farmacêutico em droga. Você começa ganhando 3 mil, mais ou menos. E o máximo que você chega a 7, 8 mil. Dependendo também da indústria farmacêutica que você entra. Mas aqui em São Paulo, o farmacêutico é bem reconhecido em indústria. Talvez por isso que as pessoas, pelo menos na minha época, né, da faculdade, as pessoas queriam muito entrar em indústria farmacêutica justamente sabendo dos benefícios, sabendo do Uhum. salário, enfim. Mas é uma É que daí área você já vem com o pacote todo, né? então, eu sou suspeita, né? Não posso falar muito. Mas é isso, acho Bom, que. eu vou lançar a última então. Infelizmente, eu achei muito da hora conhecer um pouco mais de farmácia. Mas eu tenho a última pergunta que é, tipo... Eu brinco que é o super trunfo, né? Ela é meio filosofal, assim. Mas, tipo, se você pudesse dar uma dica, um conselho pra quem tá cogitando fazer farmácia, tipo, meu, será que eu vou? Será que eu não vou? Qual seria essa dica ou conselho? Olha, um conselho, a área farmacêutica, eu posso falar por mim, a área farmacêutica para mim foi uma área que eu me surpreendi muito, tive que dar toda essa volta na minha vida, fazer biologia, fazer química, para descobrir que a farmácia, na verdade, foi a grande porta de entrada para o mercado. Então, assim, é uma área que,
além de você oferecer, você levar saúde para as pessoas, eu acho que isso também foi uma coisa que me fez brilhar os olhos, porque eu sabia que eu estaria, de certa forma, ajudando outras pessoas. É uma área da saúde que eu acho incrível, é linda. É uma área onde te abraça, onde você tem muitas oportunidades no mercado. Você vai atuar com diversos outros profissionais de igual para igual. E hoje o farmacêutico, ele, como a gente estava falando anteriormente, ele é um profissional que está sendo muito reconhecido. Então, coisas que 5 anos atrás, um farmacêutico, o que é um farmacêutico, né? Era só aquele profissional que colocava crédito no celular dentro de uma drogaria. Hoje ele é respeitado e reconhecido. Então, assim, se você está na dúvida se faz farmácia ou não, é só dar uma pesquisadinha. Pelo que a gente já falou aqui, eu acho que é uma área que vem crescendo muito, tem muitas oportunidades, graças a Deus, e felizmente é uma área que eu acho muito difícil um profissional ficar realmente desesperado em busca de um emprego, ou se você sai ou você é demitido de algum lugar, você vai ficar muito tempo fora do mercado. Eu acho que é um mercado muito aquecido, as pessoas buscam farmacêuticos. Hoje você não busca um emprego, o emprego acaba batendo na sua porta, literalmente. Então, acho que é uma área que vem crescendo Que da hora. bastante. E se tá na dúvida, faz. Na dúvida, faça. Eu acho que arrependimento é zero, de verdade. Que massa, que massa. LinkedIn rola altas propostas, assim. É, tipo, Nossa, bem aquecido muito, nesse sentido. juro. Olha, Que massa, que uma massa. semana antes de entrar no programa, eu estava fazendo 2 processos seletivos, porque tinham me convidado. Um era para Bahia, e uma semana antes eu tinha passado no processo. Eu ia para Bahia morar lá e trabalhar, mas eu tive Caraca. que recusar por conta do programa. Quando eu voltei, meu LinkedIn tinha várias mensagens de recrutadores, até de próprios gestores. Então, assim, é uma área muito aquecida. E até hoje eu recebo algumas propostas, Meu, que da mas não hora. é por conta do programa, não tem nada a ver, é porque realmente o mercado farmacêutico é muito aquecido, muito mesmo. Meu, que massa. Tipo, até puxando um ganchinho, eu sou engenheiro de computação, né? E, meu, eu via isso, eu vejo isso acontecer muito na área, né? E, tipo, LinkedIn bombando. E eu vi até agora poucas profissões que é, tipo, esse alvoroço todo. Mas que da hora saber que farmácia é assim também. Que massa, que Sim, massa. e eu acho maravilhoso. E são pessoas maravilhosas que elas se ajudam muito. E eu falo assim, puxando um pouquinho para minha área, né, de Uhum. indústria. É uma área que tem muito profissional, tem muitas indústrias, mas ao mesmo tempo é um mercado pequeno, parece, porque todo mundo se conhece. Então, eu tô aqui em Goiânia, fazendo um treinamento, e aí eu participo de algum workshop. Nesse workshop eu vou encontrar pelo menos umas 3 pessoas que já trabalharam comigo, ou que pelo menos são conhecidas dos meus conhecidos. Então, Que todo mundo massa. se conhece. Então, a gente se ajuda muito, muito mesmo. Que da hora, que da hora. É porque não tem tantas indústrias assim, tem também? Tipo, são grandes laboratórios meio que. Sim. Não, tem sim. Tem bastante? Que da hora. Tem. Pior que tem. E aí, assim, é a rotatividade muito grande. Coisas que antigamente a gente tinha aquela ideia, né? Pelo menos meus pais. Ah, eu tenho que ficar no emprego pelo Estabilidade. menos 20, 30 anos, é estabilidade. E aqui, hoje em dia, eu acho que em todas as áreas é assim, principalmente agora a indústria também. Então a gente fica, sei lá, tem profissionais que ficam de 2 em 2 anos, e tá tudo bem, isso não é mal visto. A gente Uhum. consegue fazer essa migração de carreira, de área, de indústria, de uma forma muito tranquila. Ninguém vê isso com maus olhos, não. Que da hora. Meu, isso é ótimo porque você realmente tem uma liberdade pra ir atrás que é melhor pra você, né? Que Nossa, massa. sim, total liberdade. Ô, Ti, queria te agradecer muito de verdade por ter topado compartilhar um pouco da sua experiência. Desculpa aí as perguntas que, tipo, Imagina. botaram em saia justa aí. Até, inclusive, galera, sigam a TM, eu vou pôr aqui na descrição o Instagram dela, tá? Sigam ela lá. Ela é muito acessível, de verdade. Pode falar comigo que eu respondo todo dia. Alô, adoro.
E Que olha, massa. eu que agradeço a oportunidade de falar. Não, Nossa, capaz. espero não, vocês já estão fazendo muito sucesso. E daqui para frente vai ser muito sucesso. Eu vou acompanhar agora você. Obrigado. Eu acho muito interessante esse podcast para falar de todas as áreas. Eu acho que é importante a gente conhecer. Eu, como farmacêutica, conheço muito pouco de outras profissões. Eu acho que é legal a gente ter esse conhecimento, mesmo que não seja uma área de atuação, não seja uma área que a gente estude, mas é importante a gente saber quem são os nossos colegas de trabalho que estão ali perto, né? É Então, massa. eu acho muito legal esse trabalho que você está fazendo. Obrigadão. Muito sucesso. Muito obrigada por me chamar. Pode chamar Eu que sempre que quiser. agradeço. Sério, brigadaço não, né? Brigadão. E galera, por favor, se inscrevam no canal se vocês gostaram, né? Compartilhem com os amigos, deixem aquele like, sigam a Ti. E vejo vocês no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu adorei, foi muito bom. Obrigadão, Ti. Até Eu mais. que agradeço. Tudo de bom, viu? Obrigado, Tchau, você gente. também. Tchau, tchau, galera.